Eu sou professor do curso de Educação Física do Unifeg, estamos estudando Fisiologia Cardiovascular, já estamos fazendo o terceiro vídeo de frequência cardíaca e hoje nós vamos finalizar o controle extrínseco, reflexos cardíacos. Reflexos cardíacos são respostas autonômicas a situações bem distintas que nós vamos relacionar esses reflexos com alguma atuação ou situação ao exercício. O primeiro reflexo que nós vamos estudar chama-se de By-Bring. Segundo esse autor, ele diz que existe uma relação direta entre retorno venoso e frequência cardíaca. Retorno venoso nós podemos definir como sendo aquela quantidade de sangue que retorna ao coração em 1 minuto. E nesse caso, no experimento no qual foi realizado por By-Bring, ele, além do retorno, ele infunde solução fisiológica no leito venoso de cães anestesiados e observa que, com o aumento do retorno venoso, isto é, da pré-carga, o organismo responde, o sistema cardiovascular responde com o aumento da frequência cardíaca. Para a gente entender, vamos fazer uma sequência de eventos. Veja, com o aumento do retorno venoso induzido pelo próprio retorno mais solução fisiológica, essa maior sobrecarga, essa maior quantidade de volume de sangue faz com que o átrio direito seja distendido além do valor de normalidade, o que normalmente já ativa os receptores de estiramento, porém dessa vez a ativação será muito maior. Esses receptores de estiramento estão conectados ao bulbo no núcleo chamado núcleo tátil solitário, onde nós temos o sistema autonômico. E nesse caso é ativado o tônus simpático. Vimos que quando você tem uma elevação do tônus simpático, nós observamos um aumento da frequência cardíaca, visto que nós já estudamos, o simpático ele é cardioacelerador. Esse aumento da frequência cardíaca autonômica está relacionado ao fato de ejetar essa pré-carga, isto é, esse retorno venoso mais a solução fisiológica para os pulmões. É como se o sistema, isso caracteriza o reflexo de By-Bring. Isso seria como se o leito direito, ao ser sobrecarregado, ele encaminha essa sobrecarga, isto é, ele encaminha para um outro órgão à frente, que nesse caso seriam os pulmões. Isso é muito comum, por exemplo, quando se faz uma hiperidratação, e o que a gente vai relacionar um pouquinho mais para frente. A figura mostra o lado direito. A gente pode observar então que no reflexo de By-Bring, o lado direito do coração ele sofre uma sobrecarga e como resposta ele encaminha essa sobrecarga aos pulmões. Sabemos que os pulmões só promovem hematose, eles não alteram o volume cardíaco. Sendo assim, a sobrecarga do lado direito, que agora está nos pulmões, vai retornar ao lado esquerdo, ao lado arterial do coração. E isso vai acarretar um segundo reflexo, que é chamado de Moreg. Assim, a sobrecarga do lado direito do coração, ela gera uma resposta de aumento do tônus simpático, aumentando a frequência cardíaca. Por outro lado, essa mesma sobrecarga, quando retorna ao coração do lado esquerdo, como sangue arterial, mais solução fisiológica, segundo Moreg, essa fará com que eleve a pressão arterial e a resposta desse reflexo é diminuição da frequência cardíaca. A figura aqui está mostrando isso. Vejam que nós temos recebendo no átrio esquerdo o sangue arterial e solução fisiológica, que será ejetado para ventrículo e esse ventrículo esquerdo receberá um volume diastólico final muito maior que os valores de normalidade. Isso faz com que a parede ventricular seja distendida e como resposta seja distendida além da normalidade e como resposta nós temos uma força de contração maior. Essa maior distensão de parede ventricular e contração e uma contração mais forte, isso é denominado de mecanismo de Frank-Starling, que vai ser estudado um pouquinho mais para frente. Mas veja, essa sobrecarga que retorna ao ventrículo esquerdo fará com que esse ventrículo ejete com mais força, o que acarreta aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial ativa receptores chamados baroreceptores que estão localizados no cajado da aorta e nas carótidas. Esses receptores são chamados também de preceptores, eles estão ligados ao núcleo tátil solitário, que
eleva o tônus simpático, o que faz com que caia a frequência e o volume sistólico, caracterizando o reflexo barorreceptor. Um exemplo disso é quando nós temos uma sudorese muito grande. Essa situação de, como nós vimos antes, hiperidratação e uma sudorese aumentada vai ser explicada brevemente. Aqui mostra, as figuras mostram os baroreceptores na aorta e na carótida. Percebam, na aorta, cajado aórtico e carotídeo. E percebam que eles estão ligados ao núcleo do trato solitário. E esse núcleo do trato solitário é que pode responder via simpático. Então, se a frequência, se a pressão arterial estiver baixa, nós teremos aumento da frequência. Mas se a pressão arterial estiver alta, nós temos redução da frequência pela ativação parasimpática, que é o que a gente está estudando. Aqui a figura mostra, compara a frequência cardíaca em relação à pressão arterial. Percebam que com o aumento da pressão arterial, nós temos redução da frequência, relação inversa entre frequência e PA, o que caracteriza reflexo de Morg. Aqui uma situação, então, que a gente vai buscar relacionar ambas as figuras. Vejam, imagine que nós estejamos fazendo um exercício e a gente tenha suado muito, então o volume de sudorese é muito grande. Perceba que nós vamos ter uma redução do débito cardíaco, que nesse caso o débito poderia ser relacionado a volume, e ao mesmo tempo que a gente reduz débito, nós temos aumento de frequência. Opa, então se a frequência aumenta em detrimento ao débito, que é menor, nós temos o quê? Um reflexo de barorreceptor. E é quando então a gente percebe uma relação inversa entre o débito, ou melhor, a pressão arterial com o aumento da frequência cardíaca. Porém, se a gente chegar e fizer uma hiperidratação, percebam que eu tenho um volume de sangue, o que gera uma sobrecarga pelo lado direito. Se esse volume de sangue aumenta, aumenta a sobrecarga, como resposta eu tenho aumento de frequência, relação direta. Então, nesse caso, numa mesma situação, a gente pode observar ambos reflexos atuando. Aqui a figura mostra que a infusão, e seria um resumo do que nós estamos estudando, dos reflexos, a infusão intravenosa de soro fisiológico gera um aumento da pressão arterial direita, estimula os receptores atriais, gerando um reflexo de Weybrand, então eu tenho aumento da frequência. Mas ao mesmo tempo, essa infusão, quando chegar no lado esquerdo, eu vou ter aumento do débito cardíaco, aumento da pressão, o reflexo de barorreceptor, reduzindo a frequência. Isso faz com que o resultado final da frequência cardíaca seja uma relação entre o reflexo de Weybrand e o reflexo de Morg em várias situações. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se não, retorne os vídeos e reveja os vídeos, as suas anotações. E eu espero brevemente. Um abraço.